noite a todos. Vamos então para mais uma aula, né, dentro da nossa disciplina, que é Introdução às Ciências Farmacêuticas. Tá? Então, hoje nós vamos ver várias áreas de atuação do farmacêutico, né, que depois, ao longo do curso, vocês vão ter em cada área uma disciplina e um estágio mais aprofundado. Tá? Eu já vou começar a compartilhar a nossa tela e aproveito para dar as boas-vindas para todos, tá? E hoje, então, como falei, nós vamos falar sobre as áreas de atuação do farmacêutico. E uma delas, que não tem como a gente não iniciar por elas, é sobre o medicamento, né? Lembrando que é uma área privativa do farmacêutico. Aonde tem o medicamento, tem que ter um responsável técnico farmacêutico. Temos outras áreas as quais a gente compartilha com outras categorias profissionais. Por exemplo, análises clínicas. Ela não é uma área privativa do farmacêutico, mas tudo que envolve o medicamento, ela é uma área privativa. Tanto que, por exemplo, numa indústria de medicamentos, numa manipulação de medicamentos, nas farmácias de dispensação, farmácia hospitalar, controle de qualidade de medicamentos, ou seja, onde tem medicamento, o responsável técnico obrigatoriamente é um farmacêutico. E aí nós temos, então, dentro, né, desse leque de áreas de atuação, uma delas é quando envolve, né, as farmácias, quer seja de dispensação, onde, né, se vende e orienta o uso do medicamento, quer seja as farmácias de manipulação. Tanto que para cada área nós temos uma resolução, ou seja, uma legislação que fala sobre as boas práticas naquela área, né? Então, no caso dos medicamentos, nós temos as boas práticas farmacêuticas. Conforme vocês podem ver aí na nossa tela, né? Temos o medicamento aí, lembrando o seguinte: desde a Constituição Federal de 88, já no artigo 196, que ela começa já a falar sobre saúde, ela fala que as ações e os serviços de saúde são de relevância pública, né? E ela enfatiza que as farmácias e drogarias são estabelecimentos de saúde, porque eles têm uma vocação para a saúde. Tanto que na época da pandemia, agora, foi classificado as farmácias como de serviços essenciais. Então, por isso que elas se mantiveram abertas, obviamente, e nós, os farmacêuticos, fomos, por estarmos na linha de frente, quer seja no hospital, na farmácia, nos bancos de sangue, né, nos laboratórios, nós tivemos a prioridade na vacinação, quando tivemos a vacinação, né, liberada. E aí, na nossa tela, dá para a gente ver, né, eu mostro para vocês a necessidade dos estabelecimentos onde tem o medicamento, tem que ter obrigatoriamente o responsável técnico, né? Então, aqui, olha, o símbolo da farmácia, né? Que nós já dissemos que ele é representado pela cobra e pela taça, né? Que simboliza a cura, tá? E o poder do medicamento, né? Lembrando que o medicamento e o veneno, o que diferencia é a dose, né? Então, por isso que os medicamentos não podem ser entendidos como qualquer mercadoria, né? Então, por isso que, obrigatoriamente, os medicamentos têm que estar num ambiente onde tem um farmacêutico que oriente, né, que controle, que faça análise da prescrição. E isso é muito demonstrado pelos conselhos, né? Tanto o Conselho Federal quanto os conselhos regionais. Tanto que nas farmácias, o conselho, por exemplo, o nosso Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, ele emite um certificado de regularidade técnica e de responsabilidade técnica, colocando, inclusive, o horário que o farmacêutico vai estar dentro da farmácia, né, dentro do atendimento da assistência farmacêutica, e o nome também dos farmacêuticos ou do farmacêutico responsável técnico. Então, dá para vocês verificarem aí, futuramente, vocês também terão um crachá com a identificação de farmacêutico, isso que muito nos orgulha. Dentro de uma farmácia comunitária, por exemplo, dentro dos serviços farmacêuticos,
que podem acontecer além, né, da dispensação do medicamento, esses serviços podem acontecer dentro das farmácias. A perfuração do lóbulo auricular para colocação de brincos. Reparem, mas não é qualquer brinco, nem piercing, né? São os brincos específicos que são previamente higienizados dentro daquelas pistolinhas, né? E são aplicados no lóbulo auricular. A atenção farmacêutica, que é o acompanhamento farmacoterapêutico, né? Acompanhamento do medicamento, do uso do medicamento pelo farmacêutico. Isso pode acontecer, inclusive, a nível domiciliar. Outro serviço farmacêutico é a aferição de parâmetros, tanto fisiológicos quanto bioquímicos. O que é um parâmetro fisiológico? Vai verificar, por exemplo, a aferição da pressão arterial, né? A temperatura pode ser feito. E os parâmetros bioquímicos pode dizer, por exemplo, o controle da glicemia. Reparem que eu não estou dizendo que pode se liberar um diagnóstico dentro de uma farmácia. Então, se pode, na verdade, é o quê? Né? Fazer o acompanhamento, se o uso daquela insulina está sendo adequada, se está tendo controle do diabetes. Também, se o uso do antihipertensivo está sendo adequado, eficiente, efetivo, né, para se ver o que? O controle da pressão arterial, né? Então, tudo isso pode ser feito dentro de uma farmácia. A administração de medicamentos também, como, por exemplo, né, inalação, pode-se fazer também aplicação de injetáveis, aplicação de vacinas. Então, tudo isso são serviços farmacêuticos. Logicamente, precisa ter um espaço adequado, né? Não pode ser em qualquer local, tá? Então, tem um alvará sanitário para isso, né? Tem uma inspeção da vigilância sanitária para verificar se o espaço está adequado, tá? E é vedado qualquer outro fim que não sejam esses serviços dentro da farmácia, tá? Então, tudo isso precisa estar de acordo com as resoluções e as boas práticas farmacêuticas, né? Além disso, a farmácia, ela atua com uma forma de orientação, né? Na indicação de outros estabelecimentos de saúde, encaminhar o paciente, por exemplo, direto para um hospital, porque já tem alguns tipos de injetáveis que não se faz mais dentro da farmácia, né? Se é um endovenoso, por exemplo, já se encaminha para um local onde pode ser feito, tá? Então, tudo isso dentro de uma farmácia de dispensação. Tem uma outra questão que é bem importante, é que, mais uma vez, né, se fortalece a farmácia não como um estabelecimento comercial, mas sim um estabelecimento de saúde, né? Então, a farmácia, através da Lei 13.021 de 2014, ela já vai fazer 10 anos, reforçando que a farmácia é uma unidade de prestação de serviços destinadas a prestar a assistência farmacêutica, assistência em saúde, orientação sanitária individual e coletiva, na qual se processe tanto a manipulação ou a dispensação de medicamentos, quer sejam eles medicamentos magistrais, que vocês vão aprender o que é isso na manipulação, medicamentos oficinais, farmacopeicos ou industrializados, assim como cosméticos, insumos farmacêuticos, outros produtos farmacêuticos e produtos correlatos. Então, aqui, ó, aparece para que vocês possam ver, né, o farmacêutico no contexto das farmácias de dispensação, né? Então, ele fazendo o controle do estoque, fazendo avaliação de prescrição, né? Um ambiente onde que tem a característica de ser um ambiente de saúde. Temos outras farmácias, né? No contexto da presença do farmacêutico, no contexto do medicamento, é a farmácia hospitalar, né? Que é uma outra área de atuação que o farmacêutico vai atuar. Então, dá para a gente perceber aí nessa primeira tela, né, que o contexto é um pouco diferente, porque na farmácia hospitalar, o farmacêutico não vai entregar o medicamento para quem vai usar o medicamento. Ele vai entregar, por exemplo, para o corpo da enfermagem, né, que vai levar o medicamento até o leito.
Mas isso não quer dizer que o farmacêutico não vá até também fazer esse acompanhamento farmacoterapêutico, tá? Depois a gente vai comentar sobre isso. Dentro da farmácia hospitalar, nós temos aqui, olha, o controle de estoque, né, é mais diferenciado, porque o volume de medicamentos e insumos é muito maior. Na farmácia hospitalar também se tem a manipulação de alguns medicamentos, se é uma farmácia oncológica, por exemplo. Reparem que os EPIs, né, que são os equipamentos de proteção individual, nesses casos, são medicamentos, são EPIs mais diferenciados e mais para garantir a segurança cada vez maior de quem está manipulando alguns medicamentos que oferecem riscos maiores, né? Porque os medicamentos não estão prontos totalmente, eles precisam serem preparados, por exemplo, para fazer uma infusão de uma quimioterapia. Então, tudo isso precisa do farmacêutico nesse contexto hospitalar. E vejam só, o que é efetivamente a farmácia hospitalar? É uma unidade clínica, administrativa e econômica, e a importância, vejam só, pessoal, ela é dirigida por farmacêutico, ela não pode ser dirigida por outra categoria profissional, né? Então, é uma atividade privativa do farmacêutico. Então, as duas definições, a primeira da Sociedade Brasileira de Farmácia Hospitalar e a segunda da Portaria 4.283, ela enfatiza o quê? Que é uma unidade clínico-assistencial, técnico-administrativa, onde se processam atividades relacionadas à assistência farmacêutica, dirigida exclusivamente por farmacêutico. Então, tem que ter a presença do farmacêutico na farmácia hospitalar, né? Então, só comentando os determinantes históricos, né? Nós já falamos um pouco da história da farmácia, agora nós vamos falar um pouquinho da história da farmácia hospitalar. Então, o primeiro registro que se tem datado é que a primeira farmácia hospitalar, ela se instalou lá na Pensilvânia, nos Estados Unidos, em 1752, né? Onde foi apresentada a primeira proposta de padronização dos medicamentos. Aqui no Brasil, as primeiras farmácias hospitalares, mais antigas, elas se instalaram dentro das Santa Casas de Misericórdia e dentro dos hospitais militares, né? Que sempre tinha um farmacêutico que manipulava os medicamentos, né? E dispensava para os pacientes internados. Muitas vezes tinha um ervanário, né? Um local onde se cultivavam as ervas medicinais, tá? Mas vejam só, nós já temos desde 1995 uma sociedade brasileira dos profissionais na área da farmácia hospitalar, que contribui muito para a produção técnico-científica. Então, eu acho muito importante vocês, né, acadêmicos de farmácia, começarem a seguir as redes sociais das sociedades brasileiras, quer seja a Sociedade Brasileira de Farmácia Hospitalar, Sociedade Brasileira de Análises Clínicas, Sociedade Brasileira de Farmácia de Manipulação, Sociedade Brasileira de Indústria Farmacêutica, né? Então, seguir nas redes sociais essas sociedades, porque vocês terão conteúdos seguros para pesquisa, né? Para se ter uma maior informação da área. Tá? A principal função de uma farmácia hospitalar é o quê, né? É dispensar medicamentos seguros para os pacientes, né? Então, o farmacêutico tem essa importante função, não só administrativa, também de consulta, mas uma função clínica, que a gente depois vai verificar isso, né? Então, é muito importante, como eu falei, vocês conhecerem a atuação do farmacêutico hospitalar, tá? Dentro de uma farmácia hospitalar. Quais são esses objetivos, né? Então, vai ter desde o gerenciamento, né, de toda a estrutura organizacional da farmácia, a seleção dos medicamentos, como que esses medicamentos serão selecionados? Isso é feito pelo farmacêutico, com base nas especialidades que são atendidas naquele hospital. Obviamente, se é um hospital de ginecologia e obstetrícia, os medicamentos que estarão disponíveis serão para atender essa demanda de pacientes. Se é um hospital de traumatologia, se é um hospital de olhos,
né? Se é um hospital pediátrico, se é um hospital geral, né? Então, obviamente, o leque, né? Assim, digamos, a quantidade de medicamento e todas as apresentações dos medicamentos vão ser de acordo com a demanda do hospital, né? Então, para suprir as necessidades daquele hospital. E tudo isso é feito de forma programada, para que não falte medicamentos, né? Não dá para faltar medicamento básico para o atendimento dos pacientes que estão naquele hospital, né? Então, existe um ciclo de seleção de medicamentos, de programação de medicamentos, de que maneira aqueles medicamentos vão ser comprados, de que maneira eles vão ser adquiridos. Então, tem a aquisição do medicamento. Outra parte, de que maneira aqueles medicamentos vão ser armazenados, porque tem que ter um controle de estoque, né? Tem que ter um cuidado. Tem medicamentos que precisam ficar armazenados dentro de geladeira, porque são termosensíveis. E também, dependendo do porte do hospital, a distribuição desses medicamentos, né? Então, de que maneira esses medicamentos serão distribuídos para que garanta a qualidade de todo esse processo. A outra coisa que o farmacêutico atua também na farmácia hospitalar é criando informações, né? Participando de comissões, fazendo o acompanhamento farmacoterapêutico, né? Verificar se esses medicamentos estão sendo administrados de forma correta, né? De que maneira esse medicamento está sendo entregue aos postos de enfermagem, tá? Para se evitar, né, erros, por exemplo, se é um medicamento que precisa ser feito endovenoso, ele não pode, obviamente, ser feito intramuscular ou o contrário, né? O objetivo é entregar o medicamento correto, o paciente correto, na dose correta, na via de administração correta, né? Na posologia correta. E também outro objetivo, né? Uma outra atribuição do farmacêutico é dentro da farmacotécnica hospitalar, né? Ele vai preparar as formulações magistrais, né? Fracionar as especialidades para atender às necessidades do paciente. Outra questão que existe também nas farmácias hospitalares são as residências farmacêuticas, né? Então, nos hospitais, por exemplo, o Hospital de Clínica, o Hospital Erasto, oncológico, o Hospital Pequeno Príncipe, vários hospitais oferecem residência, além da residência médica, a residência farmacêutica. Então, por isso que o farmacêutico atua também no ensino e na pesquisa, tá? Dentro do contexto hospitalar, né? Então, é importante a gente deixar bem claro que o farmacêutico ele é o responsável legal por todo o fluxo do medicamento dentro da unidade hospitalar, né? Então, ele vai selecionar os medicamentos, padronizar, fazer o controle de estoque, né? Então, tudo isso dentro dos protocolos. Lembrando o seguinte, pessoal, dentro de um hospital, a gente tem uma estrutura da farmácia hospitalar bem ampla, porque dependendo do porte do hospital, a gente tem um número maior de unidades de farmácias hospitalares. Por exemplo, às vezes a gente tem uma farmácia no centro cirúrgico, às vezes a gente tem uma farmácia ambulatorial, às vezes a gente tem uma farmácia de emergência, né? Então, depende do porte do hospital, né? Então, o volume a movimentação de medicamento é muito grande, né? Então, aqui, ó, na próxima tela, eu mostro para vocês, né, várias imagens do farmacêutico nesse contexto hospitalar, né? Desde o controle de estoque, né? A avaliação das prescrições, nas manipulações, né? Então, é uma área também, olha, no controle também dos medicamentos que precisam ficar armazenados em geladeiras, né? E principalmente também o farmacêutico na farmácia clínica. Reparem que tem aqui, olha, um farmacêutico no leito, né, fazendo orientações para o paciente, né, verificando se a via de administração está correta, né, porque é simplesmente inaceitável a gente ter, né, problemas relacionados com a segurança do paciente
que está internado no hospital, né? O mínimo que nós, profissionais da saúde, precisamos e devemos oferecer ao paciente é a segurança, enquanto ele está dentro de uma instituição hospitalar, né? A gente tem aqui, olha, o farmacêutico manipulando medicamentos dentro da farmácia hospitalar também, tá? Fazendo a preparação das infusões que vão ser aplicadas no paciente. Então, aqui, ó, mostra o ciclo, né, de uma farmácia hospitalar, que seria o seguinte, olha, o farmacêutico vai selecionar o que é para comprar. E eu chamo a atenção o seguinte, não são só medicamentos que o farmacêutico seleciona, também outros insumos, catéter, seringa, né, ampolas, então material para higienização, tá? Então, selecionar o que comprar, programar quando e quanto comprar, aquisição, gestão de estoque, distribuição. Então, é um ciclo, né, que ele precisa girar para garantir a qualidade do atendimento, né? Então, a gente tem várias rotinas quando a gente fala em armazenamento. Então, tem alguns medicamentos que vão estar armazenados de maneira específica, de maneira diferenciada, como, por exemplo, os medicamentos que precisam estar dentro de um armário, né, com chave. Por quê? Porque eles precisam estar armazenados, porque eles precisam ser dispensados e precisa do receituário ficar junto. São os medicamentos, principalmente, que atuam no sistema nervoso central. Então, são os ansiolíticos, os anestésicos, os antidepressivos, os antipsicóticos, além de outros, como, por exemplo, os antibióticos, né? Então, são os medicamentos sujeitos a controle especial. Temos outros medicamentos que fazem parte de pesquisa clínica, né? Que precisam também estar armazenado em locais específicos. A gente tem os medicamentos, por exemplo, termosensíveis, que precisa ficar em câmara fria ou em refrigeradores. Temos aqueles que precisam serem cuidados, né? O ideal é que eles não fiquem em locais, por exemplo, que correm o risco de explosão, né? Então, outros medicamentos que precisam ser separados dos demais, porque eles estão vencidos, ou eles foram retirados, né? Então, precisam estar numa área específica, separado dos demais. Então, é um volume muito grande de atuações do farmacêutico dentro da farmácia hospitalar. A gente tem aqui algumas comissões que o farmacêutico, dentro da farmácia hospitalar, vai fazer parte, que é a comissão de farmácia terapêutica, né? Que ele vai definir as práticas, os protocolos que deverão acontecer dentro daquele hospital. Uma outra comissão é a comissão de controle de infecções hospitalares, que o farmacêutico também faz parte, né? Outra comissão é o controle de gerenciamento dos resíduos. Eu estou mostrando tudo isso para vocês, mas para cada uma dessas áreas que eu venho apresentando, vocês terão uma disciplina específica, tá? Então, quando falar em farmácia hospitalar, vocês vão ter a disciplina de farmácia hospitalar. E tudo que eu estou falando de forma mais introdutória, né? Uma forma de bases introdutórias, vocês estarão mais a fundo. O gerenciamento de resíduos, né? Na biossegurança, tá? Aí aqui eu mostro para vocês o símbolo da Sociedade Brasileira de Farmácia Hospitalar, para vocês passarem a seguir nas redes sociais, tá? Então, a gente tem aqui uma pergunta, e a farmácia clínica, né? O que efetivamente seria isso? É o farmacêutico se aproximando cada vez mais do paciente, né? Então, o farmacêutico clínico, ele surgiu como um aprimoramento do farmacêutico hospitalar, né? Que ele estava, primeiramente, mais atrelado ao gerenciamento dos medicamentos, mas para que ele pudesse fazer esse gerenciamento e dar a sua maior presença ao paciente, ele passou a acompanhar a farmacoterapia. Então, é aquilo que eu estou colocando aqui, ó. A partir de 2013, tem uma resolução que fala basicamente quais são as atribuições clínicas do farmacêutico no cuidado do paciente.
Então, agora que vocês já sabem, né, que o Conselho Federal de Farmácia é um órgão responsável pelas legislações da nossa área, cada área tem uma resolução, né, tem uma legislação que o Conselho descreve as atribuições específicas daquela área, né? No caso da farmácia hospitalar, ele fala, né, todas as atribuições centradas no paciente, né? Então, ele vai participar no cuidado do paciente, né? Ele vai acompanhar se o paciente está tendo adesão ao tratamento, né? Ele vai fazer parte do atendimento ao paciente dentro de uma equipe multidisciplinar, né? Além disso, nós temos no hospital alguns programas que precisam ser instalados também desde 2013, que é a política de segurança do paciente. Com qual objetivo, né? Reduzir a ocorrência dos incidentes, né? Porque o que se via era o seguinte: muitos pacientes entravam para tratar uma patologia e acabavam, né, se acidentando dentro do próprio hospital, né? Ou às vezes, né, por algum risco ou alguma não conformidade, levando problemas sérios, né? Nós temos vários casos disso. Então, isso é inaceitável, porque já existem protocolos de segurança do paciente. Só para vocês verificarem, né? Dentre desses 6 protocolos, nós temos lá a identificação correta do paciente, né? Para não o quê? Não fazer um procedimento num paciente errado, né? Ou utilizar, por exemplo, fazer de repente uma administração de medicamento no paciente errado, tá? Então, o objetivo número 1, identificar corretamente o paciente. No 2, melhorar a comunicação entre os profissionais da saúde, né? Para saber, assim, por exemplo, aquele paciente já foi atendido ou não, né? Fazer, então, assim, essa comunicação mais efetiva entre os profissionais, melhorar a segurança no uso, na prescrição, na administração dos medicamentos, assegurar que a cirurgia seja feita no paciente certo, o procedimento correto, né? E a higienização, né, para se evitar infecções, também evitar risco de queda. Já temos casos de paciente que, ao sair do centro cirúrgico ou ao entrar, ser transportado, ele acabou caindo da maca e quebrou um braço. Quer dizer, isso é inaceitável, né? Então, todos esses protocolos devem ser seguidos a fundo para se evitar danos ao paciente, né? Identificação do paciente. Então, aqui estão os protocolos que depois vocês entrarão mais a fundo no estudo da farmácia hospitalar. Aqui mais outras imagens, olha, sobre o farmacêutico no contexto hospitalar, ele fazendo a abordagem do paciente, às vezes a orientação do paciente que vai continuar a medicação em casa, né? Então ele precisa ser orientado como isso deve ser feito, tá? O paciente aqui fazendo, né? Às vezes dentro de uma farmácia do centro cirúrgico, tá? Então eu trouxe algumas imagens aqui de hospitais na nossa cidade, né? Então temos hospitais, o Erasto, temos o Hospital Pequeno Príncipe, o Hospital Marcelino Champagnat, o Hospital do Trabalhador, né? Então são várias unidades hospitalares, né? Que são aonde em cada uma delas tem as farmácias hospitalares, né? Então aqui, olha, a gente tem uma outra coisa que eu quero comentar, é o seguinte: nem todo prédio, às vezes, aonde funciona o hospital, né, ele foi construído para ser um hospital. Então, às vezes, a gente encontra ainda hospitais mais antigos, onde a farmácia hospitalar, aos poucos, foi se instrumentalizando e assim, se tornando um espaço maior, né, para que o farmacêutico, e isso muito pela contribuição do próprio farmacêutico hospitalar, tá? Então, aqui, olha, uma outra área de atuação que eu quero comentar com vocês, que vocês dividem, né, dividirão, são as análises clínicas e toxicológicas, que elas não são específicas, né, nem privativas do farmacêutico. A gente tem os biomédicos, médico-patologistas, que atuam também nas análises clínicas.
E sempre quando a gente fala de uma área de atuação, a gente fala um pouquinho dos determinantes históricos, né? Então, a gente fala um pouco sobre a gênese, e a gente tem como determinantes históricos, a gente sabe que há mais de 4.000 anos antes de Cristo já se faziam avaliações, logicamente não como são feitas hoje, né? Então a gente tem hoje, como que a gente sabe, né? Tem placas de argila desse período que tem alguma documentação falando lá da Babilônia, né, sobre os diagnósticos laboratoriais, né? Tanto que eles falam lá na cultura hindu, eles já sabiam que a urina de alguns pacientes ela era adocicada, por quê? Porque ao se deixar, né, uma urina à mostra, atraía formigas, e isso começou a ser avaliado um diagnóstico que hoje a gente sabe, né, que é o diabetes, tanto que recebeu esse termo diabetes mellitus, né, que vem do mel, tá? Então foi dado esse nome pelo fato dessa urina ser adocicada pela essa disfunção do pâncreas na produção e disponibilidade de insulina, né? Por isso que os pacientes hoje, né, os pacientes que têm quadro de diabetes, ou corrigem medicamentosa, ou então, né, às vezes, não só o medicamento consegue fazer esse controle e precisa da utilização da insulina sintética, tá? Então, aqui as imagens mostrando, olha, a avaliação da cor da urina, né? Avaliação. E aqui, olha, a primeira insulina, né? Já sendo feita no início das civilizações. Então, aqui que é aquilo que eu comentei, né? Nem sempre o diagnóstico foi feito por exames laboratoriais, né? Então, se tinha muito, como não deve nunca ser desprezado, nem pode, o exame físico, né? Mas hoje a gente já tem, além do exame clínico, o apoio enormemente, né? A grande contribuição dos diagnósticos dos exames laboratoriais, né? Então a gente tem aqui, não tem como a gente não falar da Fundação Oswaldo Cruz, do Oswaldo Cruz, né? Se a gente falar em termos de história do Brasil, um grande laboratório, né? Foi a Fiocruz, que contribuiu enormemente, né, com a parte dos exames laboratoriais, e hoje também, não só dos exames laboratoriais, também a contribuição de desenvolvimento das vacinas, né, dentro das várias unidades. Mas nos dias de hoje, o que a gente tem, né? Então, a gente tem uma das áreas mais informatizadas, com maior tecnologia hoje, já são a parte dos laboratórios, né? Então, se a gente for ver um dos primeiros microscópios, são esses aqui, e hoje a gente já tem a microscopia ligada ao computador, né? Então, a gente já consegue ter assim, uma melhoria muito grande, tanto na liberação dos laudos, né? Liberação dos resultados, tá? Então, o que é um laboratório, efetivamente, de análises clínicas, né? Então, é um estabelecimento de saúde que tem essa organização tanto de recursos materiais, tecnológicos e humanos. E o que o farmacêutico atua lá, né? O farmacêutico analista clínico? Eles são várias áreas, né? As áreas da bioquímica, da imunologia, da micro, da hematologia, da citopatologia, da toxicologia. Todas essas áreas que eu fui falando, vocês terão disciplinas específicas sobre isso, né? Eu quero só chamar a atenção, né, que todo laboratório de análises clínicas ele é dividido nessas 3 etapas, tá? E a primeira etapa é a fase pré-analítica. O que é isso, né? Aonde vai o quê? Você vai orientar o paciente na coleta da amostra, você vai receber os pedidos, você vai coletar, né, a coleta de sangue ou a coleta de outros líquidos, né? Então, como que deve ser feito o transporte dessa amostra, né? A preparação da amostra, tudo isso é na fase pré-analítica. Depois vem a fase analítica, que é a análise propriamente dita, tá? E depois na fase pós-analítica, né? Que você vai preparar o laudo, vai
tomar decisão se precisa repetir alguma avaliação, repara que eu não estou dizendo preparo do diagnóstico, porque nós não fazemos diagnóstico, né? A gente prepara o laudo, tá? E aí, com base na avaliação clínica do paciente, vai se ter o diagnóstico, tá? Porque a gente não tem todas as informações para liberar um diagnóstico, né? Então, aqui algumas imagens das análises clínicas, ó. Vou mostrar algumas específicas aqui da parte da microbiologia, né, da virologia, que são os vírus, né? A gente tem também a parte das células sanguíneas, que dão da hematologia, tá? Temos a parte também, né, da cultura e antibiograma que são feitas. Então, aqui são as placas, onde são colocados esses disquinhos que vão verificar qual antibiótico, né, consegue ser sensível àquela bactéria, tá? Então, meios de cultura, isso é super importante, vocês vão aprender ao longo da disciplina, tá? Então, aqui algumas imagens, olha, da fase pré-analítica, que é a coleta, né, do sangue, e alguns laboratórios. Obviamente, a gente tem vários tamanhos de laboratório, com várias demandas, né? A gente tem tanto laboratórios de pequeno porte, quanto grandes laboratórios, né? Então, vou mostrar algumas imagens, né? Para você ver, às vezes, um número de profissionais trabalhando, né? Alguns fazendo a parte da bioquímica, outros fazendo a parte da hematologia, né? Então, olha o volume, né? Temos laboratórios muito grandes com uma demanda, com uma necessidade muito grande de profissionais nessa área. Uma outra área que eu vou mostrar para vocês é a área da indústria farmacêutica, tá? Essa indústria pode ser indústria de medicamento, indústria de cosmético, indústria de saneantes, indústria de insumos, indústria de alimentos, né? Mas eu lembro novamente, se é uma indústria de medicamento, o responsável técnico obrigatoriamente tem que ser um farmacêutico. Tá? Então, a gente vai começar a falar um pouco da indústria, né? Então, ela vai desde a pesquisa, do desenvolvimento, da fabricação e da distribuição, tanto de medicamento, de cosméticos, de alimentos, né? Todos os insumos para a área da saúde, tá? Então, já tem, conforme eu falei, né? Cada área tem uma resolução específica, né? Então, essa resolução 448 de 2006, ela fala o quê, né? Quais são as atribuições do farmacêutico na indústria, né? Quer seja de indústria de medicamento, quer seja de alimentos, de cosméticos, de todos os insumos farmacêuticos, tá? Então, aqui, olha, aonde ele pode atuar e quais as atribuições, né? Ele pode atuar na produção propriamente dito, no controle de qualidade, na pesquisa clínica, né? Na parte da farmacovigilância, da cosmetovigilância, na tecnovigilância, né? Que aqui é controle do fármaco, controle da vigilância do fármaco, a vigilância do cosmético, a vigilância dos equipamentos, tá? Tudo isso também dentro dos assuntos regulatórios. O que são assuntos regulatórios, né? Então, vai verificar o registro, né? E lembrando o seguinte, o medicamento, para ele ser produzido, comercializado, ele precisa previamente de um registro. E esse registro, ele não é eterno, de tempos em tempos, ele precisa ser renovado. Então, isso são os assuntos regulatórios, né? O que a vigilância sanitária libera, tá? O serviço de atendimento ao consumidor, a parte de marketing, desenvolvimento, inovação, né? Tudo isso dentro das atribuições. A gente tem aqui, olha, o acesso aos mercados farmacêuticos, lembrando o planejamento e controle da produção, né? Tudo isso, olha, envolve as atribuições do farmacêutico. Então, a gente mostrando aqui para vocês, né? Nós temos, por exemplo, a indústria de fitoterápicos, tá? Aqui na nossa região, na região metropolitana, temos uma grande indústria de fitoterápicos, que é a Herbário, né? Que é muito, inclusive, o nosso curso faz algumas visitas técnicas nessa indústria, tá? Que
que emprega um número muito grande de farmacêuticos, tanto que os proprietários são farmacêuticos. Nós temos aqui, olha, uma outra área que vem crescendo enormemente, né? Não só de fitoterápicos, mas a indústria de cosméticos, tá? Aqui na nossa tela nós temos a Natura, né? Que é uma das grandes indústrias de cosmético do Brasil, tá? Então, lembrando, olha, o Brasil é o quarto maior mercado mundial. Ele está atrás apenas dos Estados Unidos, da China e do Japão. Ele está na frente, inclusive, da França, do Reino Unido, né? Então, e ele ocupa o segundo maior volume de produtos, né, do consumo de produtos de higiene pessoal, de produtos masculinos, de cremes depilatórios, né? O terceiro lugar em produtos infantis. Então, é um mercado em expansão, né? Um mercado muito grande. E aqui na nossa região tá bem desenvolvido, porque tem um segmento muito grande de produção de cosméticos. Então, nós temos tanto grandes indústrias, quanto indústrias de pequeno porte, que obrigatoriamente, né, que necessariamente, obrigatoriamente não, necessariamente, precisa de farmacêuticos trabalhando. Né? Então, a gente tem a Leclerc, a Nato Fitos, deixa eu ver se eu trouxe outras, né? Não tem como não colocar essas duas grandes, principalmente o Boticário, né? Conforme eu falei, a gente sempre tem visitas técnicas agendadas. Com a pandemia, isso teve uma diminuição, porque as próprias indústrias, né, assim, pararam de receber acadêmicos e para visitas técnicas. Estão voltando, né? Então, a gente, pouco a pouco, está retomando essas visitas. Então, aqui a gente tem o Parque Fabril e a área de invase e produção do Boticário. Uma outra bem grande é a Raco, também, aqui na região metropolitana, tá? Temos outras, por exemplo, a Ecos Cosméticas, a Cativa, né? Temos várias empresas assim na nossa região aqui para vocês conhecerem e começarem a seguir também essas indústrias, né? Temos essa daqui, olha, que é a Chuan, temos essa linha da Lola Cosméticos, que vem fazendo uma linha bem diferenciada, né? De um apelo de marketing bem lúdico, assim, né? Tanto que o nome dos produtos são bem interessantes, né? Tem lá muitos para o cabelo. Então, Comigo Ninguém Pode, né? Tarja Preta, que são para os alisamentos, né? Que é a Lola Cosméticos. Então, assim, eu chamo a atenção para que vocês comecem a seguir essas áreas para você ver assim, o nicho de mercado que existe dentro dos cosméticos. Outra área também são a área dos alimentos, né? Então, a gente tem aqui grandes empresas, a Nutrimental, a empresa de produtos alimentícios, como também a Mate Leão, né? São áreas bem grandes também, de panificação, de pães específicos, inclusive de nutracêuticos, porque hoje o que a gente vem observando cada vez mais é um número maior de pessoas com intolerâncias, né? Intolerância à lactose, intolerância ao glúten. Então, precisa de alimentos específicos, né? Então, isso é uma área que cresce bastante. Temos também outra área, que é a parte dos produtos veterinários, produtos farmacêuticos de uso veterinário. Lembrando o seguinte, pessoal, o Brasil é um dos 5 maiores mercados veterinários em todo o mundo, né? Não precisa da gente ver, né, que o que vem acontecendo, a tendência das casas terem os pets, né, tratando inclusive como membros da família, né? Desenvolvimento, até planos de saúde, desenvolvimento de seguros, tanto que a gente já tem mini shoppings, né, vendendo produtos para cães, para pets, para gatos, né? Então, é uma área que vem crescendo bastante. Os nutricosméticos, né? Só eu trouxe aqui o de curiosidade, o que seria esses nutricosméticos, nutracêuticos, né? Então, a gente tem essa empresa aí que foi criada em 2002, e ela vem produzindo alimentos funcionais, suplementos alimentares, né? Também ela é de farmacêuticos, tá?
Então, ela trabalha muito com esse público específico de suplementos alimentares. E, logicamente, não tem como, né? Todos esses que eu falei não necessariamente são específicos e privativos do farmacêutico. Já a indústria de medicamentos é uma área privativa do farmacêutico. Apenas o farmacêutico pode ser responsável técnico de indústria de medicamentos, como a EMS, que está lá na região de Campinas, em Hortolândia, a Eurofarma, a Neoquímica, a Medley, a Pfizer, a Bayer, Sanofi, Biosintética. Temos duas aqui na nossa região, que é a Novozymer e a Nordisk, né? Então, elas são grandes empresas de farmácia, de medicamentos, que, inclusive de insulinas, e temos essa grande também, que foi a primeira indústria farmacêutica brasileira a produzir o canabidiol terapêutico, né? Reparem que é lá em Toledo, que é a Prates Dona Dulce, também ela é de dois farmacêuticos, né? Então, que isso muito nos orgulha, os farmacêuticos proprietários de grandes indústrias farmacêuticas. Outra área de atuação para o farmacêutico são as farmácias de manipulação, né? Então, a gente tem aqui, nós já falamos, né? A história da farmácia magistral, ela se confunde com a história da farmácia propriamente, que a gente já falou, né? Que a farmácia começou, ela era essencialmente magistral, né? Então, com o conhecimento das ervas medicinais, com o conhecimento das plantas, dos extratos, né? Ainda tinha todo um contexto que se criou na época, né? Lá na antiguidade, que associava também as propriedades das ervas misturadas com mistério e magia. Então, se acreditava muito que não era efetivamente a propriedade terapêutica das ervas, mas tinha também todo um mistério e uma magia, né? Então, a gente tem vários descritos de tribos indígenas que conta que os pajés faziam as poções mágicas e elas que curavam, né? Então, só que com a Revolução Industrial, vieram, o que aconteceu, né? Começaram a aparecer descobertas de novas substâncias, né, de origem sintética, e aí começou a mudar um pouco desse cenário farmacêutico, né? Então, o número maior de produção e a procura maior foi dos medicamentos industrializados, né? Só que o que começou a acontecer, né? Começaram a necessidade de se ter formulações específicas para aquele paciente, que às vezes não se encontravam, não se encontra nas apresentações industrializadas, né? Então, com isso, aconteceu o renascimento da farmácia magistral, também chamada de farmácia de manipulação, porque a incapacidade da atividade industrial de prover os medicamentos na dose certa, na forma farmacêutica necessária, tá? Então, dando um exemplo, tem pacientes que não conseguem engolir, né, deglutir uma cápsula muito grande do medicamento, principalmente idosos, pessoas que têm dificuldade para deglutir. Então, às vezes, tem que tomar uma cápsula muito grande, e aí isso não é possível. Já na farmácia de manipulação, o que pode ser feito? Ao invés de ter aquela quantidade de uma cápsula inteira, pode-se fazer 2 cápsulas menores para facilitar que o paciente consiga engolir, né? Então, isso que é adequar a necessidade do paciente, né, para atender uma melhoria na terapia, tá? Então, aqui algumas imagens da farmácia de manipulação, né? Mostrando aqui, olha, quais são, né, de que maneira vai se trabalhar, tá? Na verdade, a farmácia de manipulação é uma pequena indústria, né? Que ela vai ter o controle de qualidade, ela vai ter a balança para verificar peso médio, né? Tem toda uma paramentação, né? Que é o que? Um EPI adequado, tá? Então, uma área muito bacana de trabalhar, tá? Lembrando o seguinte, pessoal, a responsabilidade técnica do farmacêutico, ela vai
desde o início da avaliação daquela prescrição até o final da preparação, tá? Então, a avaliação do farmacêutico vai olhar a compatibilidade físico-química, vai ver se a dose está correta, se a via de administração está correta. O que é via de administração? Porta de entrada do medicamento, tá? Então, tudo isso é avaliado antes de começar a manipular, tá? E depois aqui, olha, mais umas outras imagens, né, da manipulação. Reparem que às vezes, né, às vezes não, é necessário para a manipulação de algumas substâncias, numa cabine de exaustão de gases, numa cabine de proteção biológica, tá? Então, tudo isso precisa ser muito bem controlado. E aí se tem, logicamente, nem todo mundo que trabalha na farmácia de manipulação é farmacêutico, mas quem é o responsável técnico, que avalia a prescrição, avalia a manipulação junto com os demais colaboradores, é o próprio farmacêutico, tá? Lembrando o seguinte, pessoal, só um pouquinho, eu tenho aqui, acabei passando demais, é o próprio farmacêutico. Eu tenho aqui, ó, outras imagens, e eu deixei na tela principal, no meio dessa tela, a balança, porque a balança é o equipamento mais importante, que precisa estar bem calibrado, ele precisa estar sempre, ele precisa ser bem sensível, né, na calibragem. Por quê? Porque normalmente são pesados, né, são pesadas quantidades bem pequenas de medicamentos, né? Então, vocês podem ver que às vezes, por exemplo, no medicamento, vai lá, eu vou manipular 1 miligrama. Então, você imagina, eu vou pesar 1 miligrama ali, né? Então, uma quantidade bem pequena às vezes eu vou fazer 5 comprimidos apenas. Então, eu preciso ter um controle muito certo da calibração, né, da exatidão e da sensibilidade da balança, tá? Então, a balança é um instrumento fundamental dentro da manipulação. Então, aqui, ó, a gente tem um outro nicho de mercado, né, que cresce bastante, é a farmácia de manipulação veterinária, tá? Lembrando o seguinte, eu não posso, uma farmácia de manipulação, no mesmo laboratório, na mesma sala, manipular medicamento para animal e medicamento para humano. Eu preciso estar em locais separados, tá? Eu não posso misturar isso. E a vantagem é que vem crescendo, como a gente falou, que o número muito grande de domicílios já tem pets, né? Então se manipula muito. E se tem algumas diferenciações, porque para os animais, eu quero mostrar para vocês, tem algumas formas farmacêuticas. O que é uma forma farmacêutica? Como o medicamento se apresenta. Por exemplo, no caso dos humanos, nós temos comprimido, pasta, gel, creme, xarope, drágeas, soluções, nós temos tudo isso para o nosso uso. Já nos animais, nós temos outras apresentações. Nós temos o biscoito terapêutico, nós temos as pastas aromatizadas, nós temos o gel comestível, o osso em gel. Como que isso é feito, né? Então, se faz lá as pastas aromatizadas, né? Onde são incorporados os ativos, para que o animalzinho, ao lamber aquela pasta, ou ao comer, vai estar, né, recebendo a medicação. Então, olha, o gel comestível, o que já se estudou, né? Qual é o sabor que vai agradar melhor ao cão ou ao gato, para que ele, junto com aquele gel, vá o medicamento propriamente dito, né? O ativo propriamente dito. Só uma curiosidade, assim, se tem, por exemplo, quais são os aromas e os paladares mais aceitos para o cão e mais aceitos para o gato, né? Então, já são feitos de acordo com a palatabilidade e a adesão ao tratamento, né? Muito interessante isso. E eu acho muito importante saber o seguinte: nós já temos hoje, né, um universo muito grande de farmácias que atendem exclusivamente o público veterinário, tá? Temos, inclusive, medicamentos controlados
por exemplo, né, medicamentos para ansiedade, para depressão, né, para epilepsia, para cães e gatos, e que são, né, manipulados e que são administrados para os pets, tá? E mais uma outra área de atuação é o farmacêutico na, na saúde pública, né? Que é a última área que eu vou apresentar hoje para vocês, e nas outras lives a gente vai seguindo. Se vocês prestarem atenção aqui, ó, nós temos lá na nossa tela, né, o farmacêutico na saúde pública. O que efetivamente, onde o farmacêutico na saúde pública pode trabalhar, tá? Ele pode trabalhar nas farmácias municipais, estaduais, ele pode trabalhar nos laboratórios de análises clínicas, pode trabalhar na indústria, na produção de medicamentos, né? Então, ele pode trabalhar nas unidades básicas de saúde, tá? Então, pode trabalhar nesse universo imenso, tá? Na própria assistência farmacêutica. Aquilo, olha, ele pode estar lá, né, dentro desse ciclo de assistência farmacêutica. Se é um hospital público, ele vai fazer todo esse ciclo que a gente já explicou, né? Selecionar medicamento, programar a compra do medicamento, programar a aquisição. Lembrando o seguinte, se é um hospital público, essa aquisição, ela precisa ser precedida por uma licitação, que é o quê, né? Abrir um edital dizendo que o hospital necessita, ou a prefeitura, ou o estado, necessita comprar aquela lista de insumos, aquela lista de medicamentos, e aí os profissionais, né, não profissionais, as empresas que querem vender para o poder público entram, né, e apresentam propostas. Isso que é processo licitatório, né? E aí esse edital tem que ser previamente divulgado para aquelas empresas poderem apresentar os valores, né, e apresentar preços para que possa ser feita a aquisição, tá? É bem interessante essa área. Aí eu trouxe aqui, olha, nós temos vários hospitais, várias possibilidades de onde o farmacêutico pode estar atuando dentro de uma unidade pública, né? Tanto em grandes hospitais, em grandes federações, na própria Anvisa, no Instituto Adolfo Lutz, no Butantan, no INCA, né? Na Fundação Oswaldo Cruz. Então, nós temos, por exemplo, aqui na nossa cidade, nós temos, né, o Hospital Geral, o LACEN. O importante também, olha, o farmacêutico trabalhar na UPA, né, uma unidade de pronto atendimento, nas unidades básicas de saúde, né? Então, tudo isso está dentro do setor público, né, dentro da saúde pública. E nós temos também uma outra área que o farmacêutico ele contribui muito, que é o farmacêutico na polícia científica, né? Então, na polícia técnico-científica, o farmacêutico perito, ele vai atuar na toxicologia forense, na parte da bioquímica, na parte do núcleo de análise instrumental. Então, se vocês verificarem aqui, olha, o perito ele pode trabalhar fazendo avaliação de amostras, ele pode trabalhar, por exemplo, né, avaliando substâncias, ou, de repente, lá na Polícia Científica de Portos e Aeroportos, né, fazendo os testes para identificação de substâncias ilícitas. Então, aqui, olha, mostrando, né, na Receita Federal, onde se tem na Polícia Federal avaliação lá de substâncias proibidas, né? Só esqueci de mostrar aqui, ó, esse teste é uma avaliação para verificar se hoje já tem muito, né, nos aeroportos a tentativa de transportar cocaína ou outras substâncias, né, dentro de fundo falso de mala. Então, se faz avaliação, né, na presença do dono daquela mala, e aí já tem lá por cromatografia, já se verifica se é cocaína, se é heroína, né? Então, tudo isso são dentro da polícia técnico-científica. E temos também, pessoal, a possibilidade do farmacêutico trabalhar nas Forças Armadas, quer seja na parte da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, né? Como que ele vai trabalhar? Através de concurso público,
Então, ele pode trabalhar, né? A gente tem médicos, farmacêuticos, dentistas, já formados, que no último ano já pode começar a prestar concurso público para trabalhar e fazer parte das Forças Armadas, né? Eu trouxe aí que nessa qualificação a seleção ela é aberta a pessoas de ambos os sexos, nesse caso, né? E no máximo 38 anos completos, né? Então, o salário vai estar de acordo com o cargo que ele vai estar ocupando, tá? Acho que tem aqui uma outra área também que vem, né, crescendo muito, e ela foi garantida para o farmacêutico a partir de 2018, é a área da estética, né? É o farmacêutico esteta, tá? Mais uma resolução definindo os requisitos técnicos para o exercício do farmacêutico na área da estética, tá? Então, aí já tem aqui, eu trouxe uma de curiosidade, né? Ou quais outras resoluções que existem. A gente tem uma outra área de atuação, tá? Que depois nas outras aulas eu vou abrir um pouquinho mais, que é a área de trabalhar nas práticas integrativas complementares, que são as PICs. O que são essas áreas? É trabalhar com aromaterapia, trabalhar com acupuntura, trabalhar com auriculoterapia, né? Então, essas são todas com óleos essenciais. Isso tem um espaço, por exemplo, de trabalhar em spas, trabalhar em clínicas específicas, tá? Reparem que o nome aqui é chamado de práticas integrativas, né? Porque elas integram hoje o arsenal terapêutico que se tem para oferecer para os pacientes, né? Então, dentro dessas práticas integrativas, está a homeopatia, está a fitoterapia, estão todas as práticas, por exemplo, da medicina tradicional chinesa, tá? Então, a gente vai completar, vocês podem, inclusive, me perguntar, mas eu posso trabalhar com a acupuntura? Pode sim, desde que vocês façam a complementação, né, de uma pós-graduação. Então, tem algumas áreas do farmacêutico que são necessários uma complementação com pós-graduação, como é a área da estética, como é a área da acupuntura, já tem outras que não são necessárias, né? Análises clínicas, farmácia de dispensação, a própria farmácia hospitalar, então ela não precisa dessa especialização, já outras precisariam, tá? Eu agradeço a atenção de todos vocês, né? Me coloco à disposição para o que vocês precisarem, tá? Vou interromper o compartilhamento e dizer que na próxima semana nós teremos mais uma outra live, onde a gente vai seguir com a apresentação das várias áreas de atuação do farmacêutico. Boa noite a todos, né? E vou finalizar a gravação aqui